amigos, queridas amigas, uma boa noite. Boa noite. Lá em Recife nós somos a terra do frevo, né? A gente gosta de barulho, gosta de animação. É sempre bom estar no Nordeste, poder falar um pouco da linguagem que nós entendemos, da tapioca, né? A linguagem que nós tanto gostamos. Trago, portanto, um abraço da Federação Espírita Pernambucana para os Garanteiros da Luz nos seus 24 anos. Trago um abraço também aos amigos que nos escutam pela internet, pelo Facebook do Garanteiros da Luz. Há um livro de poesias do Carlos Drummond de Andrade que eu acho muito interessante, que se chama Amar se aprende amando. E no livro, o poeta traz duas séries de poesias. Na primeira parte, as poesias são basicamente sobre o amor romântico ou o amor ideal. E na segunda parte do livro, são poesias que o poeta escrevia por ocasião de situações do dia a dia. Por exemplo, a posse de tal cargo de um amigo, o aniversário de outro amigo. Ele coloca que ele sabia se expressar muito mais através da poesia do que de outra maneira. Então ele traz essa proposta muito interessante de que nós só conseguimos amar, só conseguimos aprender a amar se começarmos a exercitar essa possibilidade interna. E saindo de um amor ideal, ele passa para o amor cotidiano, o amor entre amigos, o amor entre ele e a própria cidade, de tal modo que é muito interessante a proposta de Carlos Drummond de Andrade, que vem na tônica de Olavo Bilac, quando poeta, muito inspirado, escreveu de forma mais estética: ora deveis ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, e para ouvi-las, muitas vezes desperto. E abro a janela, pálido de espanto. Conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas, que sempre têm o que dizem quando estão contigo. E eu direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Parece que essa faculdade da alma, essa potência anímica chamada amor, nos possibilita uma transcendência de entender a mensagem do universo, simbolizada por Olavo Bilac como ouvir e entender as estrelas, ao mesmo tempo que nos possibilita um amor ideal entre as pessoas, simbolizado na primeira parte do livro de Carlos Drummond de Andrade, mas possibilita também esses pequenos atos de amor no nosso dia a dia, uns para com os outros. E é justamente o amor que se constitui a principal forma que o Evangelho encontrou, que Jesus encontrou a partir do Evangelho para amparar os seres humanos e especialmente nessa noite a nossa família. Essa é a instituição chamada família. Mas a dificuldade é justamente entender o que é amor, porque nós sabemos a potência que o amor tem quando ele se reveste no que os gregos simbolizavam como o amor pleno ou o amor agápico, esse amor total que a gente tanto deseja e que dificilmente vai conseguir nos dias de hoje, porque é um amor que não está na nossa perspectiva evolutiva de forma continuada. Temos relampejos desse amor agápico. No entanto, os gregos eles colocavam outras palavras para também denominar essa mesma força, amor, porque eles percebiam que, apesar de o amor agápico ser o amor ideal, nós temos outras formas de amar. Então, quando Jesus fala a divina palavra amor, diz Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo:
os mártires se encheram de esperança e, ébrios de esperança, saíram então às suas atividades. Mas justamente falta entender o que é amor, tanto quanto nos falta entender qual é o papel da fé em nossas vidas, tanto quanto nos falta entender qual o papel do divino em nós, porque em nome de Deus nós matamos, em nome de Deus nós lançamos uma série de preconceitos uns para com os outros. Em nome de Deus, em nome do divino, nós, portanto, nos trucidamos ao longo da história, de tal modo que as religiões causaram inúmeras guerras, talvez tanto quanto, e às vezes um pouco mais, segundo algumas pessoas, do que outras formas de conflito, o que parece bastante paradoxal, especialmente se pensarmos na religião que funda-se em torno da mensagem de Jesus, o cristianismo, porque no ápice da sua mensagem ele coloca amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. No ápice da sua mensagem ele traz de volta uma fala que já existia na Bíblia, já existiam lá dois mandamentos, dois ensinamentos separados: amar a Deus acima de todas as coisas, junto com um temor a Deus também, é verdade, mas se falava já de um amor a Deus, e também existia uma outra parte que falava do amar ao próximo. Jesus, porém, ele junta essa perspectiva, e mais do que juntar, ele exemplifica, ele mostra como isso é fundamental. Então, nós queremos refletir com vocês, nessa ocasião dos 24 anos de atividades, o que esse amor poderia representar no nosso dia a dia. Quais são as formas de manifestação desse amor necessárias para a nossa atualidade? Existem várias reflexões, mas devido à nossa possibilidade de tempo, nós iremos fazer um recorte sobre 3 básicas formas e 3 básicas funções desse amor em nós e desse amor na nossa família, desse amor em nossa vida. A primeira delas se constitui justamente na consequência do que Jesus fala: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse amor ele se constitui numa tríade que se reverencia à divindade, ao próximo e a si mesmo. Porque como eu posso amar a Deus, que é bastante abstrato, que é bastante etéreo o conceito para mim, se eu não consigo nem amar ao próximo que é mais próximo, se eu não consigo nem lançar uma palavra de amor, uma afeição de amor para esse próximo que é mais visível, que é mais tangível. Então, como uma forma de exercitar o amor a Deus, Jesus nos propõe o amor ao próximo. E nesse amor ao próximo, ele coloca a fraternidade, ele coloca várias outras manifestações. No entanto, como é que eu consigo amar o próximo se eu também não tenho amor suficiente a mim mesmo? Se não tenho uma expressão amorosa comigo, dificilmente eu vou conseguir ter uma expressão amorosa com o outro. Eu até vou poder me esforçar em não julgar o outro, porque eu entendo que isso é importante para eu seguir um bom preceito cristão. Mas se eu me julgo a toda hora, a todo instante, é bem provável que essa forma muito ríspida, essa forma muito dura com a qual eu me trato, ela também passe no trato que eu tenho com o outro. Isso fica muito visível, talvez não com o outro fora da família, fica muito visível muitas vezes no outro dentro da família. Porque aqueles que nós vemos, por exemplo, de vez em quando no centro espírita, aquele que nós vemos de vez em quando num dia de festas, nos dias de encontro, é muito mais fácil de conseguir policiar, uma tendência mais pesada do que aquele que convive comigo diariamente, constituindo-se como meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, porque ali é o dia a dia. Então, o que eu percebo nesse tempo lidando com pessoas é que muitas vezes nós acabamos sendo muito pesados, muito duros, muito ríspidos conosco, e isso acaba transbordando para o outro.
Não é que a gente vai ser leviano, né? Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: sede indulgentes para com o teu próximo e severo para contigo. A gente tem que entender isso numa perspectiva do contexto geral. Ele não quer dizer que você precisa ficar se martirizando. Ele não quer dizer que você precisa ficar ruminando uma culpa, porque isso é uma culpa tóxica. Se você fica ruminando muito uma culpa interna, essa culpa não vai fazer muito bem a ninguém, porque aquele outro que você fez alguma dificuldade, fez algum mal, né? Fez alguma ofensa, ele não vai se beneficiar em nada com uma combinação de culpa. Agora, se fizermos o que o céu e o inferno propõem, de transformar essa culpa como se fosse um arrependimento para mudar a atitude, então ele coloca, Allan Kardec, que o Código Penal da Vida Futura é esse arrependimento inicial, que a gente pode falar com o nome de culpa ou não, mas aí entendendo que não é uma culpa tóxica, ou seja, é apenas o início de uma culpa que nos faz mudar uma atitude, vem acompanhado por um sofrimento, mas vem acompanhado por uma reparação, ou seja, tentar minimizar o dano da minha atividade, da minha ação para com o outro. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos dessa necessidade de amarmos, de nos perdoar, e aí quando eu falo amor, são todas as consequências do amor. O perdão a si mesmo, a compaixão consigo mesmo, a compaixão para com as nossas dificuldades, não é cultivar as nossas dificuldades. Veja que é uma linha tênue. Não é que a gente vai ficar cultivando as nossas dificuldades, não é que a gente vai ficar alimentando o nosso lado mais difícil, não é isso. Mas é porque brigar com ele nem sempre vai trazer uma mudança duradoura a longo prazo. É isso que a gente vê no dia a dia. Há um momento da evolução humana em que a quantidade de psicopatas, né, que não sentem culpa era muito grande. Você vai ver a história do Império Romano, vários imperadores romanos pareciam verdadeiros psicopatas, né? Você vê o Nero, um grande psicopata, que tinha um poder na mão. Então, há um momento em que você precisa, sim, de uma atitude mais enérgica para poder ir de encontro a esse lado que não consegue perceber os próprios erros. No entanto, hoje nós já temos, é verdade que existem muitos psicopatas não tão visíveis como Nero, né? Mas existe aquele psicopatazinho, né? Aquele psicopata que mora ao lado, que gosta, né, de mentir bastante, que gosta de manipular, mas pelo menos não é mais um serial killer, né? Não é um serial killer em massa como Nero foi e mandou matar uma cidade inteira só para poder culpar os cristãos, né? Para poder ter um bode expiatório. Então existe um processo de evolução e é nesse momento que nós estamos situando. O momento em que nós já temos a capacidade de nos arrepender, o momento em que nós já temos a capacidade de repensar as nossas atitudes, mas ainda não conseguimos mudar totalmente. É nesse momento que nós estamos situando a nossa falta. Eu me lembro que quando eu era ainda, eu acho que como estudante de medicina, hoje eu estava na residência da psiquiatria, mas eu estava no plantão, numa emergência psiquiátrica, e me chamou muito a atenção um caso de uma mãe que tinha um diagnóstico de transtorno bipolar, do humor, e vinha em uma fase de euforia, que nós chamamos na psiquiatria de mania. Então ela vinha com uma euforia muito intensa, né? Uma energia muito intensa, e aí tinha sintomas que a gente chama assim, de delírios, achava que era alguém que não era, e estava assim, de uma forma muito disfuncional. Então levaram ela para a emergência e ela vivia muitas vezes sendo internada, porque ela tomava medicação. Quando saía do internamento, ela permanecia com medicação um mês mais ou menos e depois parava, e aí vinha mais um quadro de euforia. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, é como se fosse um indivíduo que estivesse sob o uso de uma droga, né, um estimulante, por exemplo, uma cocaína, muito acelerado, mesmo sem ter usado a cocaína. Naturalmente, o cérebro faz isso nesse estágio de euforia de um transtorno bipolar. Então, a pessoa fica disfuncional, fica bastante incapacitada para a vida social nessas fases. E o ideal é que a pessoa possa fazer o tratamento de forma continuada.
continuada, porque senão fica tendo recaídas, né? Já que como médicos nós não conseguimos curar. Então essa pessoa ela não conseguia aderir ao tratamento, então como consequência ela vivia sendo internada e internada. E naquele dia me chamou a atenção a conversa que a tia, né, da filha da paciente falou. Que entrou então essa mulher, né, com transtorno bipolar, a irmã que estava cuidando dela e a filha dela. E lá pelas tantas, no atendimento, a irmã falou assim: olha, eu não aguento mais. Agora que você já tem 18 anos, é você quem vai cuidar da sua mãe, porque eu não aguento mais. Então eu vi aquela jovem de apenas 18 anos, tendo então aquela responsabilidade, mais uma, que tanto jovens já têm, né? O jovem em geral já tem, tendo essa responsabilidade. E fiquei pensando se fosse eu no lugar dela, se fosse eu que estivesse ali dentro do hospital, vendo a minha mãe daquela maneira. Então eu me voltei para adolescente, né, para a menina jovem, e perguntei assim: olha, desde quando a tua mãe tem essa doença, tem esse diagnóstico? E ela falou assim: ah, doutor, faz tanto tempo que eu nem me lembro. Eu acho que desde que eu entendo por gente, eu vejo minha mãe se internando. E aí quando ela falou isso, ela começou talvez a lembrar da vida, né? Lembrar das situações, e começou a chorar. E foi interessante aquela tristeza naquele momento, porque a mãe que estava eufórica, cantando, dançando, pulando, ela percebeu, ela conseguiu sintonizar com a dor da filha e começou a chorar, né? E eu fiquei, então, naquele dia, eu fiquei bastante conectado com essa história, bastante impactado com essa história, porque eu fiquei pensando assim: como é que teria sido a minha vida? Como é que teria sido eu se estivesse na situação dessa jovem? E fica olhando para aquela mãe, que claramente, mesmo num quadro de euforia, não é que ela não amasse a filha, mas devido à doença que ela não tratava, devido a essa afecção que ela não cuidava, ela ficava constantemente em um estado de incapacidade de cuidar da própria filha. E me lembrei da fala do Evangelho: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é que aquela mãe não amasse a filha, não é que aquela mãe fosse uma mãe ruim do ponto de vista moral, é porque ela não havia ainda feito um trabalho que eu vi um outro dia que chamou muita atenção. Um paciente saído de um internamento ali com diagnóstico de esquizofrenia e me falou assim, e eu perguntei: então você vai embora e a gente vai continuar te atendendo, e eu quero perguntar para você: e agora, o que é que você acha? Você acha que vai continuar o tratamento? E ele falou assim: doutor, eu aprendi, eu estou começando a ver que eu preciso ter humildade e aceitar que tenho essa doença e fazer o tratamento. Eu achei aquilo fantástico, porque o adoecimento, queridos amigos, ele tem uma função extraordinária em dar à nossa vida um pouco mais de humildade. E talvez seja essa, pelo menos numa percepção, uma das grandes funções de qualquer tipo de adoecimento. Porque quando eu estou com algum adoecimento, eu tenho alguma limitação. Qualquer que seja, se eu tenho uma diabetes, eu não posso sair comendo todo tipo de doce, todo o tempo. Se eu tenho alguma artrose, eu vou precisar de ajuda às vezes para poder me locomover quando ela tiver uma crise. Olha aí a humildade de saber aceitar as próprias limitações e pedir ajuda. Nem que seja pedir ajuda para um profissional da área de saúde. Então aquele paciente falou essa palavra que eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu escutei alguém falando isso. Ele falou assim: doutor, eu estou aprendendo que eu preciso ter humildade em me tratar e aceitar que tenho algum diagnóstico, alguma coisa. Então, queridos amigos, se nós não conseguirmos fazer o mínimo trabalho que seja de amar quem nós somos, com as nossas limitações, aceitar as nossas dificuldades, aceitar nossos problemas, nós não conseguimos fazer um trabalho maior de transcender. Eu li outro dia uma mensagem no Evangelho,
do livro Vinha de Luz, na verdade o livro Mestre de Amor, de Divaldo Franco e Joana de Anjos. O primeiro livro que Divaldo Franco psicografou, é um livro que eu gosto muito de ler em várias situações. E a Joana de Anjos escreveu assim em determinado momento, mesmo que, resumindo a mensagem, é assim: mesmo que você não seja ainda o que você quer, você já pode fazer algo. A gente não precisa esperar a plenitude ou a perfeição, ou estar totalmente bem para poder fazer algum trabalho. Ao contrário, fazer algum trabalho de amor, e quando eu falo trabalho de amor, não necessariamente é um trabalho da casa espírita que eu estou dizendo. Estou falando de trabalho de amor, nem que seja esse que o paciente fez. Aceitar a humildade, aceitar a limitação, exige um esforço danado. Exige um trabalho danado. Não imaginemos que a humildade vem em nossa porta como quem ganha uma loteria do nada, pela sorte. Todas essas virtudes, elas dão trabalho para serem conquistadas. Nós precisamos nos esforçar, e uma das situações é aceitar. A aceitação do que se é, do que se tem, para poder transcender. E é curioso isso, Porque a gente pode pensar que para poder mudar e transcender, a gente precisa justamente não aceitar o que nós somos. Mas há uma parte de nós que é preciso fazer esse trabalho psicológico. Essa mãe, por não aceitar a doença, vivia sendo internada e trazendo uma série de instabilidade emocional para aquela filha. E é provável que essa mãe amasse a filha. Então, a mensagem do Evangelho é muito clara: amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. O trabalho do amor na família, portanto, começa nessa perspectiva pessoal. Léo, mas a minha história de vida é tão difícil que eu não sei bem o que é amar. Eu não sei bem o que é o amor. E faz sentido essa indagação porque nós aprendemos muito vendo o comportamento dos pais. E se na nossa casa nós não vivemos essa postura amorosa, é difícil que a gente consiga replicar uma postura amorosa. Isso tem a ver com a teoria chamada aprendizado social de bandura. A gente aprende muito mais vendo o comportamento, até mesmo do que vendo as palavras, escutando as palavras. Pois bem, Jesus sabia disso, porque ele deu um complemento. Ele fala: eu vos dou um novo mandamento. E aí ele fala algo novo em relação ao amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se a gente não tinha, enquanto humanidade, até naquele momento, uma figura representativa do que era o amor, a partir daquele momento, a partir da história de Jesus, nós temos uma referência. E é por isso que o Espiritismo coloca Jesus como sendo o guia, o modelo, ou seja, a referência para que nós possamos saber mais ou menos como nos portar, sem tentar fazer uma imitação patética do que ele faria, porque não teríamos ainda total condições, mas termos essa manifestação do ideal: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, uma psicanalista chamada Françoise Doutor, no livro em que ela analisa o Evangelho à luz da psicanálise, e ela é uma psicanalista, não tem nada a ver, é um livro totalmente fora da visão espírita, ela não é espírita, enfim, mas ela faz essa análise porque ela teve uma cultura religiosa na infância, e ela coloca justamente isso ali. Jesus se coloca como uma referência, porque às vezes, de fato, nós não temos uma referência muito boa dentro da nossa casa, porque nosso pai, nossa mãe era limitado, porque as pessoas que serviram como base, de pai e de mãe, se não foram os biológicos, pode ser um tio, um avô, às vezes ele próprio tinha tantas limitações, era tão atrapalhado, que não conseguiu nos ensinar muito bem como amar completamente. E o que a gente faz? Acaba repetindo modelos, acaba repetindo padrões familiares. Então acaba tendo o mesmo comportamento com os filhos, acaba tendo o mesmo comportamento na geração que nós vamos começando a crescer. Então,
Jesus é esse ponto de mudança, essa referência que temos para podermos amar como Ele amou. Então, o primeiro trabalho, me parece, do amparo do Evangelho na família, é a lembrança de que nós precisamos fazer um trabalho interno de amorosidade. E esse trabalho interno pode ter como referência o Evangelho de Jesus em vários momentos do nosso dia a dia. Tendo isso como norte, nós conseguimos ter uma outra manifestação do amor na nossa família que vem no amparo nos dias atuais. E eu colocaria como sendo saber dividir o tempo. Porque os dias atuais são muito corridos, né? São muito acelerados. Mas eu acho que, eu estou falando isso hoje, 2019, mas eu tenho a impressão que quando eu estava encarnado, sei lá, em 1900, eu falava a mesma coisa. Se eu tivesse encarnado em 1800, eu acho que eu falaria a mesma coisa também. Os dias de hoje são muito corridos. Eu acho que não é um problema só dos dias de hoje. Sabe por que eu acho isso? Porque tem lá no Evangelho, né? Não tinha Wi-Fi, não tinha Bluetooth, não tinha rede social, não tinha televisão, não tinha nada dessa tecnologia que acelera, não tinha carro, né? Não tinha nada dessa tecnologia. E Jesus olha para aquele povo todo, né, no Sermão do Monte, e fala o quê? Olhai os lírios do campo, observai os pássaros do céu. Os lírios, eles não tecem, mas nem Salomão se vestiu com uma túnica dessas. Os pássaros, eles não semeiam, mas todos os dias Deus provê os pássaros com alimento. Por isso, aí ele complementa: não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia baixa o seu mal. O que ele está falando? Ele está falando basicamente uma receita contra a ansiedade. Então veja, na época de Jesus já era um problema a ansiedade, entendeu? Então eu acho que isso sempre aconteceu do ponto de vista de nós estamos sempre na expectativa do amanhã, do problema que vai surgir amanhã e acaba não vivendo o hoje. E por que talvez essa ansiedade sempre surgiu, sempre existiu? Porque tudo bem, a tecnologia, né, eu imagino que quando surgiu a televisão, é provável que as pessoas diziam a mesma coisa: a televisão acabou a família, não sei o quê, agora a rede social acabou a família e tal. Enfim, a gente vai tendo que se moldar a essa nova configuração, né? Tendo que se adaptar a essa nova configuração. Mas o problema da ansiedade, ela vem muito tempo atrás, porque tem a ver com a nossa finitude, tem a ver com a percepção da nossa limitação enquanto seres. A maior fonte de ansiedade do ser humano, dizem os filósofos existencialistas, e eu concordo com eles, é a angústia da morte, a angústia da finitude. E aí a gente vê dois tipos de finitude, né? A angústia da finitude física, né, que seria a morte física, e a angústia que ele chama assim da morte psíquica, da loucura total. E é tão curioso que quando alguém tem, por exemplo, uma crise de pânico, é comum que ela tenha uma ideia de que vai enlouquecer, de que vai perder a cabeça. Enfim, essa ansiedade ela vem ao nosso encontro desde que nós nos entendemos. Só que nos dias de hoje, talvez, os papéis, né, sejam muito diversificados. Então, falava-se anteriormente aqui, os fundadores, sobre as dificuldades, e de fato, para você poder conciliar, né, a tua trabalho dentro do trabalho espírita, com a tua trajetória pessoal, como pai, como profissional, não é fácil. Eu imagino que antes, né, eu imagino que eu já tive, enfim, já deram algumas revelações, algumas vidas vinculadas a essa questão mais de falar, né, ou enfim, na questão religiosa, e certamente, quando era muito tempo atrás, não era bem no espiritismo, porque certamente eu não sou tão novo quanto o espiritismo é na Terra, né? A nossa existência, a nossa idade espiritual, ela já vem há alguns séculos aí se arrastando, né, do ponto de vista evolutivo. A gente vem se arrastando na nossa evolução aí em alguns séculos, é provável. Então, eu fico imaginando que em algum momento era até um pouco mais simples, porque a gente não precisava, eu não tinha filhos, provavelmente, em alguma vida, né? Não tinha
tinha casamento, não tinha uma vida profissional fora. Então, por exemplo, hoje, né, a gente é palestrante. Eu comecei a fazer palestras espíritas com 17 anos, então já faz metade da minha vida. Eu não sei como é que eu faria outra coisa também, só que eu não vivo disso, né? Eu não ganho dinheiro por isso. Então, a gente tem uma trajetória profissional. E fazer, por exemplo, medicina não é uma coisa assim tão rápida, né? Não é tão simples. Não é você exige um pouquinho de tempo de você. Por isso que quando eu comecei no vestibular. Na verdade, a primeira palestra que eu fiz foi no ano do vestibular. E aí eu lembro de porque sempre tem pessoa pessimista, né, olhando para o teu futuro e predizendo o teu futuro. Aí a pessoa disse assim: Léo, quando você passar no vestibular, você vai ver, você vai deixar de fazer trabalho na casa espírita. Eu não deixei, e nem deixei também de fazer palestras. E aí ele falou: não, mas quando você se formar e começar a residência, você vai deixar. Então a galera ficava namorando, né? Ficava namorando do trabalho. E ele estava preocupado, mas ficava meio que namorando de forma pessimista. E aí eu me formei, entrei na residência, também não parei. E ele falou: não, mas quando você acabar a residência, que você começar, né, o trabalho atendendo e enfim, na tua área, você vai parar. E aí não parei. Aí depois que eu ouvi, ele não falou mais isso. Ele já faz, né, 17 anos que não para. Mas assim, a gente vai tendo que se adequar. E uma arte que eu acho bastante difícil é essa, a arte de equilibrar as coisas, a arte de dividir o tempo. Porque se o trabalho do Evangelho é de amor, esse amor também precisa vir com a presença. Antes de ser pai, talvez eu falasse assim: o que importa é a qualidade. Eu acho que o que importa é a qualidade, mas hoje eu tenho certeza que a quantidade também importa. Eu preciso de tempo para meus filhos. Eu preciso observá-los, porque senão eu não vou conhecê-los. Então, qualidade junto com quantidade. Então, não é que a gente vai ter todo o tempo do mundo, né? Vou ficar do lado do filho 24 horas, não é isso. Mas eu preciso também de tempo. Então, fazer esse equilíbrio já é uma coisa que é dita no Evangelho, né, desde a época de Jesus. Tem um livro que eu recomendo muito, chamado Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier. Ele conta ali, né, está pela fé, ele conta na Boa Nova passagens do Evangelho que não estão oficialmente lá nos Evangelhos oficiais. Então são passagens do dia a dia de Jesus. E uma das passagens, ela narra justamente o encontro de uma pessoa chamada Joana, esposa de Cusa, com Jesus. E Joana de Cusa estava tão absorvida com a mensagem cristã que ela ficou com vontade, digamos assim, de abandonar tudo e ir para seguir Jesus. E Jesus ali, como narra Humberto de Campos, fala para Joana de Cusa: o teu trabalho, me seguindo, vai ser dentro da tua casa, o teu cristianismo vai ser junto dos teus. A gente não precisa, digamos assim, fazer uma ruptura com a nossa família. E nem precisa viver com a família 24 horas também no centro espírita para poder ser presente. A gente precisa viver também como família. E Jesus já falava para Joana de Cusa: o teu trabalho vai ser junto também da família. Então me parece uma arte podermos saber dividir esse tempo. E aí temos um problema. Vou falar um pouco do problema e depois de outras perspectivas. O problema da ausência. A ausência dos pais e das mães nos lares. E acontece uma situação em que os pais não conhecem os seus filhos, a não ser porque às vezes seguem o Instagram do filho, faz um fake. Eu já vi vários pais que fizeram fake. Sabe o que é um perfil fake? Todo mundo, né? Então, ele faz um perfil fake para poder seguir o filho e ver o que é que o filho faz. Sendo que uma vez a outra não fez um fake, ela não foi tão esperta assim, aí ela foi seguir os amigos do filho com o perfil oficial. E aí o que aconteceu? O pessoal deixava seguir, porque era uma mulher bonita, né, e o menino com os hormônios da pele na adolescência, e aí ela ficava falando tal, aí ele descobriu que era a mãe do amigo dele. E aí foi como falar mais. Ou seja, ela queimou o filho do menino, até porque os meninos começaram a paquerar
Instagram do filho para poder conhecer o filho, para poder vigiar o filho também. Então, eu me lembro de uma situação que tinha uma mãe, né? E o filho tinha um risco de suicídio grande, estava passando por um momento depressivo, tinha um transtorno de personalidade e estava com tentativas de suicídio, por isso que eles então procuraram. Então, contando não as situações das pessoas, mas esse fato. E em determinado final de semana, eu recebo uma mensagem da mãe pelo WhatsApp e fala assim: olha, doutor, eu estou morrendo de angústia, de medo, porque meu filho disse que quer se matar. E aí eu falei assim: como é que você... Ele falou como? Me descreva isso. Não, ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. E aí eu falei: e você fez o quê? Eu respondi pelo WhatsApp também. E ela falou: foi. Eu falei: mas você está onde? Estou em casa. E ele? Em casa. Mas veja que coisa complicada, não acho? Porque era uma situação de risco de suicídio, né? Então veja que quando nós nos distanciamos, mesmo estando perto fisicamente. Então a gente precisa de tempo físico. E é interessante que os filhos, então a minha resposta foi: olha, então vá no quarto dele, né? Porque ela queria que tivesse uma resposta para copiar e colar. Parece anedota, não parece? Mas é verdade, foi verdade. Para copiar e colar, falei: vá para o quarto dele, fala com ele, porque ele talvez não está conseguindo chegar até a senhora. Né? E ao vivo eu conversei com ela, porque ela não se deu conta. Eu falei: olha, você percebeu a situação inusitada, né, para não falar outro nome? Qual situação mesmo? Você estava na casa com ele, porta com porta, no quarto, e mandou mensagem para outra pessoa para poder falar a questão do suicídio e respondeu a ele pelo WhatsApp. Então, a gente vai vendo os filhos vendo, né, os seriados. Os seriados mostram, às vezes, como fazer para se matar. Às vezes, tem sites na internet que falam essas coisas e a gente simplesmente não sabe. Por quê? Porque a gente não tem o mínimo de tempo ao lado deles. Então, queridos amigos, a história da qualidade é muito bonita, mas às vezes para poder diminuir a nossa culpa do excesso de trabalho que a gente faz. Porque precisa também de quantidade. E quem pede são eles. Eu me recordo, agora trazendo um pouco para o nosso dia a dia, me recordo no ano passado, né? Eu tinha ido fazer eu já tinha feito palestras espíritas fora do Brasil, lá em Londres, mas faz um tempo eu estava indo pela primeira vez para Portugal, a convite de um pessoal que me conheceu. Então eu fui, e aí sempre é uma viagem um pouco mais desgastante, no sentido de tempo, inclusive, não dá para vir aqui e voltar todo dia, né? Não dá. Até a viagem demora esse tempo. Então eu fiquei um tempo e a agenda sempre mais cheia, porque eu hoje em dia não sou mais aquele jovem de 17 anos, sou jovem, não estou namorando da idade não. Falando assim, eu não tenho mais 17 anos, solteiro, sem filhos. Entende? Hoje já tem filhos, tem esposa, tem profissão, professor, então tem um bocado de coisa que não dá para ter a agenda como os companheiros muito fraternos nos pedem, né? E às vezes fala assim, né? Uma mensagem assim que ela me convidou, né? E habitualmente eu já ia, fui algumas vezes para o centro que ela dirige, lá em Pernambuco, e dessa vez eu não pude. Eu falei: olha, eu não posso não, porque minha agenda está cheia. E ela falou assim, de forma muito fraterna: é agora que você está importante, né, esquecer dos pobres. Muito fraterna, não é assim? Jogando culpa em você, para ver se você fica com culpa e se mata, né? Nesse ponto de vista de trabalho, de fazer as coisas. Então, eu falei, se minha trajetória até agora não demonstrou o que eu sou, não vai ser a minha palavra, não vai ser uma resposta que eu dei para a senhora, né? Então, a gente não pode ficar muito preso ao culpismo. Então, nesse dia, né, nesse momento, eu estava... ela me viu, né? Eu não tinha rede social também por isso, não gostava muito, sabe? Mas hoje em dia acabei fazendo, eu tenho um pouco receio de fazer, mas enfim. Então ela viu que eu estava viajando e aí me viu que eu não aceitei o convite dela, e ela soltou essa pérola amigável. E aí quando eu voltei da viagem,
a minha filha falou assim: papai, o senhor vai demorar para viajar? E aí eu falei: por quê? Não, papai, porque eu estou com saudade. Esse final de semana o senhor vai ficar em casa, o senhor fica comigo. Então não nos parece um contrassenso eu estar saindo todo final de semana para falar de amor para as pessoas e minha filha querendo ficar comigo, nem que seja para brincar em casa. Faz sentido para vocês? Será que ela estava sendo perturbada como obsessor que estava querendo? Ou será que ela era uma criança, né, hoje 5 anos, querendo a presença do pai? E aí vem mais um ponto: se ela quer a tua presença, é porque você é importante na vida dela. Porque chega um momento em que você é tão ausente que os filhos se habituam com a tua ausência e não fazem mais questão de você ficar perto deles. E aí é difícil recuperar o tempo perdido. E eu via um pai, né, que eu conheci porque eu sou amigo da filha dele. E por ocasião eu precisei ajudá-lo do ponto de vista médico, e ele ficou muito decepcionado com ele próprio, porque ele tinha, enfim, tido alguns problemas financeiros, alguns negócios tinham ido à falência, e ele se sentiu bastante derrotado, como se nada tivesse feito. Mas eu conheci a presença dele, e falei para ele, pude trazer esse dado, né? Falei: olha, você percebe que seus filhos, de fato, são filhos muito bem criados, não só do ponto de vista, digamos assim, de ter emprego, um bom trabalho, uma boa formatura, não só isso, mas também são pessoas boas, pessoas do bem, pessoas honestas, enfim. E passaram por diversas dificuldades na infância, e eu me lembro sempre da presença dele, muito mais, no caso lá em particular, do que a presença da mãe. Então a mãe era que era mais ausente e ele dava tudo lá para poder estar junto. E então eu falava isso para ele: você percebeu que quando você adoeceu, seus filhos todos fizeram comitiva para poder me procurar, para poder te ajudar? É a tua presença. E aí ele falava assim: mas eu fui muito bruto. Porque, olha, ele falava essa história: a geração de hoje é muito mais do que a geração de pais de hoje. É muito mais próxima dos seus filhos do que a minha. Mas também o meu pai, ele praticamente não me olhava. Mas eu gostava dele, ele gostava de mim. Mas ele não tinha essa proximidade. E eu tentei fazer diferente, mas eu tenho muita dificuldade em expressar meus sentimentos. E eu falei: é provável que o que você esteja falando seja verdade, porque eu já escutei várias pessoas, né? Várias pessoas que têm idade do meu pai, ou até meu pai mesmo, dizendo essa constatação de que as gerações foram mudando. E o que é que eu percebo nisso? Eu percebo a presença do amor. O amor diminuindo essa figura parental sisuda, o amor conseguindo mostrar que existem outras formas de você fazer uma parentalidade, que precisa sim do limite, que precisa sim do respeito, mas isso não exclui a presença amorosa junto dos filhos. E vários pais, então, já vi que começam, inclusive o meu pai, consegue ser um avô muito mais amoroso do ponto de vista da expressão do afeto do que era com o pai. Então um me disse assim: Léo, ser avô está me dando uma segunda chance de poder fazer com os filhos dos meus filhos o que eu não fiz com os filhos. Eu fui presente, eu sei, no sentido de sair, mas eu não falava eu amo, eu não dava abraço. E hoje, Léo, eu faço tudo isso com os meus netos. A vida nos dá chance, uma segunda chance de poder reparar alguma dificuldade, não apenas por causa do outro, né? Porque o outro às vezes já se resolveu psicologicamente falando, mas também por causa de nós, para que a gente possa desenvolver essa força chamada amor. Então eu falei para ele: por que você agora então não treina? Por que você não aprende a expressar o teu afeto? E ele falou: eu contei essa história para ele, pelos avós, e ele falou: pois é, com meus netos é mais fácil, mas eu ainda tenho muita dificuldade de falar com meus filhos. E por que você não fala? Por que você não escreve uma carta? Uma carta em que você queria dizer as coisas que está me dizendo aqui e não consegue falar para eles porque não se habituou. E aí ele falou: eu vou tentar. Mas a presença dele
mesmo que não tivesse essa expressão tão amorosa como nós desejaríamos nos dias de hoje, fez com que os filhos percebessem o esforço. Então, estar presente também é importante. A gente poder ir conhecendo os nossos filhos. E se eles pedem, então eu falei para minha filha uma semana depois, né? Falei, minha filha, muito obrigada por ter pedido para papai ficar mais em casa, porque eu vou ficar. Não é ficar ausente, ao contrário. Só que para poder ser presente, muitas vezes eu dormia 4 horas para poder dar conta de ser pai, ser professor, ser psiquiatra, né? Ser pesquisador, ser palestrante espírita. E aí você vai vendo a própria saúde diminuindo, porque ninguém consegue ser uma máquina. E aí o pessoal também, de forma muito carinhosa, vai fazendo comparações. Ah, mas fulano de tal até hoje. Fulano de tal, fulano de tal. Você é você. Fulano de tal não tem filho, você tem filho. Fulano de tal não tem essa profissão, você tem. Então não adianta ficarmos presos nas comparações que os outros fazem, que a gente às vezes acaba fazendo, porque essa comparação é um atestado para a nossa infelicidade. Quanto mais a gente se compara, mais a gente fica infeliz. O amor, portanto, nos convida para estarmos mais dentro do lar. E se o filho nos pede, é porque ele sente a necessidade de estar junto. Não é porque um obsessor está perturbando o teu trabalho através dele, é porque ele está te dando algum sinal. E aí não é abandonar, como também muitas pessoas fazem, né? Não é isso. Até hoje eu não abandonei, mas é ir sabendo do seu ritmo, ir sabendo dividir as coisas, porque também eles vão vendo. Como é que daria para a minha filha, por exemplo, entender a importância do divino na nossa vida, a importância do Evangelho na nossa vida, se ela não visse o pai fazendo nada em relação a isso? Se a gente aprende pela observação, é importante também que os filhos vejam a nossa conduta em relação, por exemplo, ao trabalho espírita. Então não é a 8 ou 80, ou ser uma pessoa beata 24 horas, ou ser uma pessoa totalmente ausente do centro. Não é isso. É sabermos equilibrar, porque o filho vai percebendo a importância. E aí eu acho interessante, porque a gente vai ter oportunidades de ter aliados. A evangelização infantil, né? Coloquei meus filhos quando eles tinham 1 ano e 8 meses numa evangelização de bebês, e como é um espaço, não é que se falem coisas diferentes, mas é um espaço em que você vai podendo vivenciar. É uma cena muito bonita que foi listada na minha cabeça. Fui eu com meu filho de agora 2 anos, Guilherme, na sala de evangelização, que a gente fica junto, né? Quando é muito pequeno, e aí fazendo o momento da massagem, que tem lá um momento de você ficar fazendo massagem na criança. E aí meu filho já sabia disso. Quando chega um momentozinho, ele já vai, corre, bota a cabeça no colo e já fica esperando lá. O que é isso? Amor. Na mensagem que a criança consegue entender. Amor também vem dessa perspectiva do toque, porque a gente vai aumentando a complexidade. E quando podemos colocar o nosso filho para dormir, ensinar para eles o Pai Nosso. Eu achei fantástico quando eu fui para uma cidade, acho que foi no interior do Rio Grande do Sul, e me deram um Jesus de boneco. Eu achei isso fantástico, por quê? Porque eu acho que se a gente não apresenta na linguagem que a criança entende, ela vai ficar achando que Jesus é só para quando tiver muita bronca na vida, né? E não vai ver uma pessoa que é próxima para todos os dias. E a forma que a criança aprende é brincando. Então, uma coisa que eu fiz logo no início foi comprar um presépio de brinquedo. Não um presépio que não pode tocar porque é de porcelana, vai cair, foi caríssimo. Aí ele começa a ganhar distanciamento. Não é mensagem subliminar, você tem um distanciamento de Jesus. Eu comprei um presépiozinho de plástico que pode jogar no chão. Não está sendo blasfêmia nenhuma com Jesus, entendeu? É um brinquedo. É um brinquedo de plástico que possa estar junto dela. Eu comprei isso. Mas eu achei fantástico porque deram um Jesus de pano, né? Como se fosse uma boneca de pano, um boneco de pano, e aí ela dorme com Jesus. Eu acho que foi bonito. Ela pega, o papai faltou Jesus aqui do lado, ela pega Jesus e isso vai ser contido na intimidade dela. Como é que a gente
se pode fazer isso se não estiver do lado dela, botando para dormir, não todas as noites, mas muitas noites, não de vez em quando, mas muitas vezes, sempre que possível? Como é que a gente vai fazer despertando esses espíritos? Esses espíritos vêm com tudo, né? Vêm com uma bagagem que é curioso. Né? Eu já me diziam que eu era esperto quando era criança, mas eu acho que perto da minha filha eu era bastante lento, né? Porque ela chegou acho que um mês atrás, e chegou assim e falou para a gente: pai, o que existia aqui em Recife antes de Deus criar a gente? 5 anos de idade isso, né? Eu falei: como assim, minha filha? E aí ela falou: não, mas antes de tudo. Aí eu falei: entendi, essa é a pergunta. Você quer saber por que existia antes de Deus criar, né? E aí eu falei para ela: minha filha, tem coisas que não dá para a gente saber por completo. Agora, os hindus falam que Deus é o princípio, o meio e o fim. Ela: o que é isso, papai? Eu falei: significa que começou a partir dele. Aí foi. Quem foi que criou Deus? 5 anos, né? Mas quem foi que criou Deus? É uma pergunta que lá na Gênesis, né? Que Kardec quer remontar a origem de tudo. Os benfeitores falam: olha, não dá para ter resposta de tudo. E foi isso exatamente que eu falei: minha filha, que pergunta boa, mas eu não sei responder. Primeiro, que papai não sabe de tudo, tá vendo? Porque ela é um espírito muito inteligente, às vezes ela quer fazer tudo sozinha. E eu falei: tá vendo que precisa de ajuda, porque a gente não sabe de tudo. E essa é a grande questão. Mas, aí ela falou assim: papai, eu acho que quem criou Deus é que é Deus. E aí, quando foi essa semana, a menina que trabalha lá em casa chegou assim falando que sabia de tudo, brincando, né? E ela falou: você não sabe de tudo não, porque ninguém sabe. E aí eu sei sim. Quer ver que você não sabe? Aí começou a perguntar: o universo é redondo ou não? 5 anos de idade, né? E aí ela estava falando talvez do planeta Terra, né? O universo dela é o planeta Terra. E aí a menina respondeu, e ela falou: tá bom, e quem é a mãe de Deus? Ou seja, quem foi que criou Deus, né? Aí ela falou assim: isso eu não sei dizer não. Tá vendo que ninguém sabe de tudo? A gente não sabe de tudo. Então só dá para ter esse entendimento se você tiver tempo para conversar, porque as perguntas são mais complexas, né? Você vai, às vezes, sem saber direito o que responder, e às vezes dizendo que não sabe. Enfim, o amor como presença, o amor como implicação que consegue equilibrar as diversas funções do nosso dia a dia. Porque quando fazemos isso, estamos um pouco mais aptos para chegar, na minha percepção, de uma forma um pouco mais evoluída do amor, que se chama tolerância. E esse seria o terceiro trabalho do amparo do amor em nossa família. Em tempos em que existem tantas divergências, e essas divergências são difíceis, não porque está na casa alheia, que a gente apenas não vai para a casa do vizinho. O problema é porque a divergência está em casa. As polaridades estão na nossa casa, as brigas estão em nossas casas. E às vezes é difícil conseguir entender o outro. E não é preciso entender o outro para amar o outro. É óbvio que se eu entendo, por exemplo, se eu estou aqui falando para uma cultura nordestina próxima da minha, fica mais fácil saber o que vocês gostam, porque a cultura é próxima da minha. Então fica mais fácil trazer elementos. Então conhecer facilita, né, a gente amar. Quando nós conhecemos o outro, por isso o tempo com meu filho, o tempo com teu filho, a gente fica mais fácil de amar. Mas nem tudo nós entendemos, pelas nossas limitações, pelas dificuldades internas. Então eu penso que tolerar não é uma atitude de arrogância de alguém que se acha melhor e está tolerando um pigmeu, que é pior do que ele. Tolerar, na minha percepção, é o local que o amor chega onde o entendimento não consegue acompanhar. Quando eu tolero, eu estou amando. Tolerância é uma manifestação desse amor, mesmo que a minha razão não consiga me dar explicações. E às vezes, para isso, eu preciso do ingrediente da minha fé. Eu me recordo de uma fala de um amigo que tinha uma tradição bastante religiosa em casa. E vou falar da religião porque eu vou enaltecê-la.
eles são evangélicos, família de pastores, bastante intensos na religião. Em determinado momento, o irmão dele percebeu a homoafetividade. E aí tentou 2 anos, né, não falar para ninguém, tentou lutar, enfim. Até que em determinado dia, ele decidiu escrever uma carta para poder contar para os pais. E quando os pais então leram e ele contou, foi aquela situação de bastante divergências pela própria cultura, pela própria visão religiosa, pela não aceitação. Então levaram o menino para vários psicólogos para ver se conseguiam curá-lo, né, nessa perspectiva de uma pretensa cura gay. Então, depois de um tempo, os psicólogos falam a mesma coisa, que olha, não é bem por aí e tal. O pai entendeu abrindo a Bíblia. E então chegou para o filho e falou: meu filho, eu quero lhe pedir perdão. Eu quero lhe pedir perdão pelo constrangimento que eu fiz você passar. Mas eu quero dizer para você que também me perdoe. Porque eu aprendi no Evangelho que, para Deus, eu não acho que seja isso que Deus quer para a sua vida. Mas eu aprendi no Evangelho que nós devemos amar uns aos outros. Devemos nos amar. Então, meu filho, embora eu ache que não é o que Deus quer para você, eu sei, veja que frase, embora eu ache que não é o que Deus quer para você, eu tenho certeza que o que Deus quer para nós é o amor. Então, por isso, eu te peço perdão e peço para que você fique em casa e me aguarde, me espere, porque eu lhe amo. Mais do que qualquer coisa, você é meu filho, eu lhe amo. Ele não conseguia entender, pela cultura, pelas ideias, enfim, não conseguia entender. Mas ele tinha um Evangelho que não fala só de entendimento, fala de amor. A gente não precisa entender tudo para poder amar. Nós precisamos sentir mais e não só pensar, não só teorizar, não só raciocinar. Precisa sentir. Quando nós sentimos, nós damos um passo a mais na nossa caminhada. Embora eu ache que não é isso que Deus quer para você, eu lhe amo, porque eu tenho certeza que o amor é o que Deus quer para a nossa vida, para a nossa família. Acho que essa é uma tarefa que nos compete enquanto sociedade, enquanto família. Colocarmos na sublimação desses amores que temos uns para com os outros o mecanismo da tolerância. Se eu não entendo o posicionamento político do filho, se eu não entendo a religião do filho, que nós não criemos guerras, porque veja que Jesus falou isso: não pensem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque depois de mim os filhos brigarão com seus pais, com suas mães, porque ele vinha romper uma tradição. E é provável que um romano, se achando melhor do que os outros, né, porque tem um sangue melhor do que os outros, não conseguisse entender que esse indivíduo, que filho dele, merecia consideração agora sendo cristão. Então, Jesus percebia que a mensagem que ele vinha trazer ia trazer divisões, mas desde aquele momento ele fala de outro tipo de paz, e essa paz precisa caminhar com essa palavra chamada tolerância, que não é uma visão de um romano que tenta tolerar o outro porque se acha superior ao outro, mas de alguém que, sendo do mesmo nível, percebe as próprias limitações e diz: embora eu não consiga entendê-lo, eu te amo. Embora eu não consiga conhecê-lo por completo, eu te amo, porque afinal nós somos família, afinal nós somos irmãos. Ora direis, ouvistes Deus, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela para o espanto. Conversamos lá no tempo enquanto a Via Láctea, com o quadro aberto, sentia. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora: trejo ou cabo amigo, que conversas com elas,
que se em tudo tem o que dizem, quando estão contigo, e as estrelas nos dirão, amai, porque só quem ama a si mesmo, amai, porque só quem ama tolerando, amai, porque só quem ama implicando-se com a presença é capaz de entender a si, ao próximo e a mensagem de Deus. Por isso, parabenizamos os 24 anos da instituição que tenta mostrar esses caminhos para garimpar. Lembro do centro que eu comecei, era investigadores da luz, né? Vocês são garimpeiros da luz, para investigar, para garimpar um pouco dessa luz que se chama amor, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Muita paz.